Esse mês de janeiro, nós vamos tratar como o mês da vitória, ou um mês de vitória. Inclusive, nós começamos no dia 1º a disponibilizar um áudio, mais ou menos de 10 a 15 minutos, que fala sobre isso. Os primeiros 10 áudios falam, e eu sei que a gente fala sobre vitória, né? Para os homens é que estão recebendo isso, inclusive, tá? As mulheres, aí, se você tem um homem na sua casa, marido, filho, fala assim, ó, entra lá no grupo do HDR que está lá. Dia 1, 2, 3, hoje já é o 5º dia, né? Quando eu chegar em casa, eu vou mandar o áudio do 5º dia. Os primeiros 10 dias vão falar sobre santidade. Todos os textos, todos os áudios tratam sobre a importância da santidade se nós queremos ser vitoriosos. Se queremos ter uma vida vitoriosa, se queremos ser levados sempre em triunfo, precisamos considerar isso na nossa vida. Então, incentive seu marido, seu filho, seu sobrinho, quem você conhecer, a entrar no grupo do HDR para ouvir estes textos. Eles são textos de vários autores, que eu faço a leitura ali para você ouvir. Eu sei que você não, é um programa de 30 dias. Todo dia, um texto. E eu sei que ninguém vai parar aqui todo dia para fazer essa leitura. Então, eu quis facilitar a sua vida. Eu li, você ouve. Pode ouvir dirigindo, pode chegar em casa enquanto faz a barba, ou faz alguma atividade, vai ouvindo isso. E como eu disse na proposta, que a gente vai encharcar a nossa mente com a palavra de Deus, com os temas de Deus, com a ideia que Deus tem a respeito disso. Os domingos nós também vamos falar sobre vitória. Eu gostaria de considerar, então, alguns textos do livro de Josué, que vão falando como nós sermos vitoriosos. Isso vai envolver toda a igreja. Homens e mulheres, jovens e velhos, todos precisam considerar a importância de sermos vitoriosos. E nós vamos considerar isso através do livro de Josué. Por isso, primeiro tema, primeira ideia para ser vitorioso é seguir essa ordem de Deus, dizendo, seja forte e corajoso. Josué, capítulo 1, do verso 1 a 9, diz assim, palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés, o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a você todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras do livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Amém? Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um momento crucial na vida do povo de Israel, onde existe o fim de um ciclo. E os ciclos, eles são importantes. Esse ciclo termina porque Moisés morreu. E é o término de um ciclo que é natural, porque Moisés morre. Então o ciclo tem que acabar. Se ele continuasse vivo, ainda poderíamos insistir em prolongar a sua liderança, mas ele simplesmente morre. Naturalmente morre e naturalmente este ciclo termina.
E quando um ciclo termina, é preciso que a gente assuma responsabilidade quanto ao futuro. Para nós que somos cristãos, discípulos de Jesus, é preciso que a gente assuma a responsabilidade do novo ciclo com fé e disposição. Josué havia sido treinado para chegar àquele tempo. Ele foi o servo de Moisés. Isso é um princípio de liderança, que o líder sempre tem alguém com quem ele pode contar. E essa pessoa, mesmo sem perceber, ela está sendo treinada. Ao ver, a gente já aprendeu aqui que quantas pessoas, quantos de vocês, quantas mulheres, por exemplo, aprenderam a fazer um bolo vendo a mãe fazer o bolo? Aprenderam como varrer um chão, como colocar o lixo dentro da pazinha, vendo alguém fazer isso. Esses dias eu estava lembrando, o último serviço que eu tive que fazer lá na casa da minha mãe, foi mexer num encanamento que saía da caixa d'água. E foi uma semana de tortura, de joelho dentro daquele forro, tentando fazer aquilo, e não dava certo. E eu pensei assim, se meu pai tivesse aqui, ele fazia isso rapidinho. Porque ele sabia fazer, ele era a profissão dele, ele era mestre de obras. E eu lembro, por que eu pensei nisso? Porque eu vi muitas vezes, e aprendi tantas coisas vendo ele fazer. Faça isso, faça desse jeito. Eu ensinava para um menino, nesses dias de Natal e Ano Novo, a gente foi brincar de basquete, eu falei, joguei a bola, assim, falei, mira no nariz da pessoa, a pessoa vai pegar a bola. Sabe com quem é que eu aprendi isso? Com meu pai. Jogando tijolo para cima do telhado, joguei, o tijolo foi para o lado, para o outro lado, ele falou, mira na cara do indivíduo. Ele falava bravo, né? Joga na cara do cabra. Aí fala, mira no meu nariz, né? Joga, que aí a pessoa pega. Não vai ter jeito de escapar. Você aprende vendo as pessoas. Você aprende seguindo o exemplo, percebendo como é que as pessoas fazem as coisas. E foi assim que Josué se tornou naturalmente o responsável por um novo ciclo, porque ele esteve ao lado de Moisés, vendo o que Moisés fazia, percebendo as reações de Moisés, considerando como Moisés se comportava com Deus. É interessante quando a gente chega nesse momento, que o ciclo que passou, geralmente é um bom ciclo. Veja que Moisés, ele gerou uma zona de conforto para aquele povo. De tal maneira que quando terminou o seu ciclo, o povo vinha de um tempo de segurança. Pensa comigo, Moisés, em primeiro lugar, era um líder extremamente qualificado. Já pegou alguém que tem um currículo assim, que você fala, nossa, que qualificado em todas as áreas? Quando a gente estuda a história de Moisés, nós percebemos que Moisés primeiro foi educado em toda a ciência do Egito. O Egito era a sociedade mais desenvolvida daquele período. Então, Moisés cresceu na sociedade mais avançada e no maior império daquela região. Ele teve acesso a tudo, a todo conhecimento. É assim que ele se tornou um homem importante no Egito, sendo educado em todos os saberes, em toda a ciência do Egito. Durante 40 anos, primeiro terço da vida de Moisés foi assim, adquirindo conhecimento. Depois a história de Moisés conta que ele teve aquele problema, ele matou um egípcio, teve que fugir, e foi viver na terra de Midian. A terra de Midian era um povo que tinha natureza nômade, que passava, caminhava de lugar em lugar, pegava os seus rebanhos e ia mudando de situação em situação, de região em região. E a Bíblia diz que ali ele ficou 40 anos, aprendendo a caminhar naquelas regiões, e não viver parado num lugar como o Egito, onde ele viveu ali à beira do Nilo, e toda a civilização foi construída na beira do rio. Lá em Midian ele teve que aprender a se deslocar constantemente. Acabou o suprimento aqui, vamos para um lugar que tem suprimento. Acabou aqui, vamos para outro lugar. E assim Moisés ficou 40 anos na terra de Midian. E depois, no último ciclo, quando ele chega finalmente, Deus o convoca para ir voltar ao Egito e retirar o povo dali. Moisés tem todos os saberes da sociedade mais avançada e também conhece todos os caminhos de como viver uma vida nômade. E aí ele passa o último terço da sua vida levando o
povo de Israel de maneira nômade pelo deserto. Ele sabe como liderar um povo, porque ele foi orientado nessa maneira, e ele sabe como caminhar pelo deserto com um povo nômade. Moisés era um servo extremamente, ou um líder extremamente qualificado. Fora isso, tinha a maneira como Deus tratava Moisés. Primeiro, Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés é o meu servo. Eu o escolhi. Eu tenho um relacionamento especial com este homem. Segundo, quando Deus está falando com Josué, diz assim: Josué, eu fiz promessas a Moisés. Como prometi a Moisés, eu caminhei com ele todo esse tempo. Depois ele diz assim: como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Dizendo assim, olha, a história da vida de Moisés, ela não foi um acaso. Não é apenas uma ideia da cabeça de Joquebede salvar seu filho. Não é apenas uma ideia da cabeça de Moisés fugir para Midian. Deus está dizendo assim: Josué, entenda, eu sou o Senhor da história. Eu estive com Moisés. A vida de Moisés não foi o acaso. Eu caminhei com ele. E caminhei não somente nesses últimos 40 anos que ele liderou o povo, mas desde o seu nascimento. A vida de Moisés estava nas minhas mãos, eu estive com Moisés. E por fim ele diz assim, ó, a lei que meu servo Moisés escreveu é a lei que você deve considerar. Moisés tinha um relacionamento especial com Deus. Ele era o servo que recebeu promessas, com quem Deus esteve, e através de quem Deus registrou a sua vontade para que ficasse registrado na mente do povo e de Josué qual era a vontade de Deus. Pense mais um pouco que a liderança de Moisés, ela foi constantemente questionada. 40 anos de questionamento da liderança de Moisés. Mas foi uma liderança que foi constantemente confirmada. Pensa comigo. 10 pragas. Por 10 vezes, Faraó desafiou as palavras de Moisés e por 10 vezes a palavra de Moisés se cumpriu. Você pode achar que o Deus de Moisés não existe, que ele não é poderoso, mas Deus, através de Moisés, ou Deus confirmou a liderança de Moisés, cumprindo as 10 pragas. Quando o povo ficou meio perdido, desesperado, o mar se abriu quando Moisés levantou a sua vara. E Deus mais uma vez falou, olha, vocês estão brigando aí com Moisés, querendo apedrejar Moisés? Ó, o mar aberto para vocês passarem. A morte dos adoradores do bezerro de ouro. Aquelas pessoas, quase 200 pessoas morreram naquele momento. A nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, todo dia. O povo sabia assim, olha, Deus está confirmando a liderança de Moisés, porque há uma nuvem que vai à frente do povo durante o dia e há uma coluna de fogo que se estabelece à noite. Quando o povo teve sede, e mais uma vez questionou a liderança de Moisés, a água jorrou da pedra 2 vezes. Quando teve fome, Deus mandou maná, não deixou o povo morrer de fome. Quando o povo não gostou mais do maná, ficou insatisfeito com o maná, ele mandou codornizes, para que o povo entendesse que Moisés estava na liderança. Quando houve a sedição de Miriam e Arão, uma rebelião conjunta, Miriam ficou leprosa, e foi a oração de Moisés por ela que a curou. Quando houve a rebelião de Corá, Datã e Abirão, a terra se abriu e engoliu Corá e seus seguidores. 250 morreram naquele momento, e mais 14.700 morreram de praga por causa daquela situação. Todas as ocasiões em que a liderança de Moisés foi questionada, a sua liderança foi confirmada. Moisés, então, durante esses 40 anos, gera uma zona de conforto, que aos poucos o povo foi considerando, olha, é aqui mesmo, é esse o líder, e nós estamos bem. Pense agora, meus irmãos, que a geração que vai chegar nesse instante da morte de Moisés é uma geração que nasceu e cresceu no deserto sob a liderança de Moisés. Ninguém que saiu do Egito
entrou na terra de Canaã. Todos ficaram pelo deserto, porque foram rebeldes contra Deus. Foram desobedientes durante aquele período. E Deus prometeu, ninguém vai entrar em Canaã. Só entraram Calebe e Josué. Todo o povo que entrou, nasceu e cresceu no deserto, sob a liderança de Moisés. Vendo exatamente isso. Olha, saiu água da pedra. Olha, surgiu maná durante toda a manhã, surgiu. Vieram codornizes, não se sabe de onde, e a gente está comendo carne todos os dias. Quando aqueles homens quiseram tirar Moisés da liderança, Deus abriu o chão e engoliu 200. É um povo que cresceu assim, então está tranquilo com relação a essa liderança. Os adversários de Moisés foram caindo um a um, saindo de cena um a um. E todo o povo rebelde morreu no deserto, sem entrar na terra prometida. E havia duas testemunhas de tudo isso. Calebe e Josué. Josué, o auxiliar de Moisés, o servo de Moisés, aquele que caminhou com Moisés o tempo todo. E Calebe. Josué e Calebe são 2 dos 12 espias que Moisés mandou para espiar a terra. Quando voltaram, trazendo um cacho de uva que era preciso 2 homens para carregar, disseram assim, olha, lá tem gigantes, a terra é muito boa, só que a gente é que nem gafanhoto perto deles. Tem os hititas, tem os caras que são gigantes lá. É melhor a gente ficar por aqui ou ir para outro lugar. Só Josué e Calebe disseram ao povo, gente, Deus entregou esse povo nas nossas mãos. Vamos em frente, vamos confiar. E por causa disso, somente estes 2 entraram. E esses 2 estão nesse momento falando assim, gente, a gente estava lá no Egito, quando Deus começou a fazer as pragas. Eu vi. É interessante quando a gente começa a contar a história e dizer assim, eu estive lá. A gente cantou esse cântico de todas as tribos. Esse cântico ele foi criado, ele foi composto para um congresso missionário. Falando sobre isso. Por isso que essa última frase diz, a nós só nos cabe tudo dedicar, como oferta suave ao Senhor. Um povo, uma igreja que compreende que está no mundo para compartilhar, para testemunhar de Deus. E Josué e Calebe estão ali nesse momento para falar exatamente sobre isso. Então eles estão falando assim, olha gente, fiquem tranquilos, a gente já viu tanta coisa. Já viu o faraó se erguer contra o povo de Deus e Deus libertá-lo. Já viu tantos milagres acontecendo. E sabe, chega uma hora que você fica tranquilo. É a zona de conforto que Moisés criou. Diz alguém que tempos difíceis geram homens fortes. E foi exatamente isso que aconteceu. Os tempos difíceis, a tarefa hercúlea que existia, foi feita por Moisés. Deus levantou Moisés, Deus separou Moisés, desde que nasceu, e o levou a conquistar esse momento. Mas qual é a mentalidade? Quando a gente chega na zona de conforto, e como eu disse, ela naturalmente acabou. Acabou porque Moisés morreu. Talvez a gente pudesse pegar a vara de Moisés e falar, não, o poder está na vara que Moisés carregava. E achar uma série de outras coisas. Mas Moisés, veja o que Deus diz para Josué. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Ele morreu. Isso significa que acabou este período. Que agora é com você. Veja que a mentalidade do povo, diante desse novo ciclo, dessa nova situação, Moisés está morto, existe um rio para ser atravessado e chegar na terra de Canaã, que foi prometida por Deus. Então existe um povo que pode mais uma vez pensar, tomar uma decisão. Ele poderia ficar por ali parado. Como é que nós vamos caminhar em frente sem o grande líder que nos trouxe até aqui? Vamos ficar por aqui. Ficar do jeito que ele colocou para nós, do jeito que ele nos dividiu, do jeito que ele nos orientou, com a tenda da aliança sendo montada no meio do acampamento, e vamos continuar fazendo as coisas desse jeito. Há um livro da lei, a gente fica estudando e fica por aqui parado. Essa seria uma opção.
Outra opção seria ir para um outro lugar. Assim como aqueles 10 espias disseram, aquele lugar não vale a pena. Tem gigantes, a terra é muito boa, mas não vale a pena entrar ali. Vamos para outro lugar. Voltar para o Egito seria uma opção. Ou ir para um outro lugar ainda, que não fosse a vontade de Deus. Qualquer opção dessas duas abriria uma oportunidade de murmurar eternamente. Ficamos aqui, como Moisés lembra para Deus, né? Olha, se o Senhor acabar com esse povo aqui, vão dizer que o Senhor tirou do Egito e não foi capaz de colocá-lo na terra que prometeu. E o povo poderia ficar reclamando ali. Olha, Moisés tinha que ter entrado conosco. Deus não cumpriu tudo que prometeu. Deus diz que é, mas não é do jeito que diz que é. E poderia ir para um outro lugar, voltar para o Egito. Um exemplo da mentalidade do povo está lá em Números 14, de 1 a 4. É a geração que antecedeu. Diz assim que naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Essa era a mentalidade do povo. Começar a chorar, ficar ali parado, ou então achar uma outra solução, voltar para o Egito ou ficar nesse deserto. E por fim o povo tem uma opção: vamos escolher um outro líder para voltar para o Egito. Essa murmuração de que o povo toma significa que ele começa a reclamar, resmungar, difamar, caluniar, falar mal de alguém ou de algo em voz baixa. É um pecado da língua que expressa aborrecimento e má vontade para realizar uma ação. Para vocês caminharem, para vocês continuarem, mas o povo começa a reclamar de tudo. A murmuração é um sinal de maturidade, meus irmãos, espiritual. Então, se você começa assim, mas 2025 vai ser igual a 2024. Ou 2025 vai ser pior que 2024. Ou 2025 não tem nada de novo. E você começa a fomentar isso na sua própria mente. Como eu disse, é um sinal de maturidade espiritual. Pode levar à falsidade entre as pessoas. Porque o murmurador parece que apoia, mas fala mal. E na hora H não se compromete. Então parece que é legal, mas não é. Porque fica fomentando, reclamando. Moisés é um grande líder, mas quem dera a gente tivesse morrido no Egito. Percebe como é que é? Ele é bom, mas melhor teria sido voltar para o Egito. Isso contagia, a murmuração contagia quem está ao seu redor. Eu vi uma preletora falando sobre mães. Achei muito interessante. Ela falou assim: mãe, você é quem domina a sua casa. Se tua filha amanhecer com TPM, querendo brigar com todo mundo, você, aqui não. E você mantém ordem na sua casa. Se o teu marido começar a fazer muita coisa errada, você põe ordem na sua casa. Se o teu filho, você põe ordem na sua casa. Ela dizia isso. E é verdade. Não é? Um outro comediante falava assim, que as mães fazem o seguinte, diz assim, quando você tiver 18 anos, aí você faz o que você quiser da sua vida. Aí quando chega aos 18 anos, fala, não interessa que você tem 18 anos, quem manda aqui sou eu. Não é? E é assim que as mães fazem, põe ordem na casa. A gente, por vezes, não percebe que nós temos a capacidade, essa preletora falava que a mulher, a mãe da casa, se ela amanhecer mal, se ela acordar mal, ninguém tem paz na casa dela. Nem a filha, nem o filho, nem o marido, e nem o cachorro. O murmurador tem essa capacidade de influenciar, de tirar a paz de todo mundo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, por isso que diz que é uma imaturidade espiritual. Ela contagia quem está ao seu redor.
ela esfria a vida espiritual, porque ela não enxerga Deus. Eu conversava com um amigo que enfrentou muitas lutas, e ele estava magoado, porque quando ele esperava ser acolhido, as pessoas começaram a falar, você falhou aqui, você errou aqui, você fez isso, e colocou toda a culpa nele de uma situação difícil que ele estava enfrentando. Ele falou, poxa, ninguém parou para pensar que Deus pode ter me trazido até aqui, que Deus está usando essa circunstância para trabalhar na minha vida. E o murmurador é assim, ele não enxerga Deus agindo. Ele não consegue perceber que mesmo nas dificuldades, há um Deus que controla a história e há algo a aprender daquilo que Deus está querendo fazer. Foi assim com Moisés. Ele foi salvo porque Deus tinha um propósito para a sua vida quando ele era criança. Mesmo quando Moisés cometeu um crime, Deus não permitiu que a história de Moisés acabasse ali. Ele foi ajudar Moisés a reconstruir a sua história, para poder ser um instrumento útil nas mãos de Deus no futuro. Porque para Deus não acabam as coisas dessa maneira. Mas o murmurador só enxerga o presente e não enxerga Deus. É uma impiedade, inclusive, para com o próprio Deus. Quando a gente murmura, meus irmãos, nós estamos dizendo que Deus não é o que Ele diz ser. Que Deus não faz o que Ele prometeu que faria. É assim que nós nos comportamos quando murmuramos. Isso revela, inclusive, a ausência de fé. Não há futuro, não há nada melhor. Isso limita a nossa capacidade de enxergar Deus agindo no futuro. Como é que a gente faz para sair dessa zona de conforto que Moisés criou, porque fez a vontade de Deus, porque foi um servo fiel, e nos trouxe em segurança até este lugar, e não cair na murmuração, na autocomiseração, no saudosismo. No tempo de Moisés é que era bom, tinha maná que o pessoal reclamou que não gostava mais, tinha maná. A mentalidade é tão estranha, né, que Moisés está aqui, mas o tempo que era bom era o tempo do Egito, que tinha melão, alho, peixe. Mas como é que a gente faz para sair da zona do conforto que Moisés nos trouxe? Não cair na murmuração e enfrentar o futuro que Deus está propondo. Pensa comigo, que se Deus permitiu que 2025 chegasse, não foi obra do acaso. Se Deus permitiu que você estivesse vivo em 2025 hoje, não é obra do acaso. Não é para você ficar no seu lugar dizendo assim, não sei o que Deus quer com isso. Né? Tem gente que é assim, que bom dia, para quem? Não, não enxerga. Não, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos dele, celebremos este dia que o Senhor nos dá. Para a gente sair dessa zona de conforto e enfrentar o futuro, existem algumas coisas muito simples aqui. Primeiro, a palavra de Deus para Josué. A gente está acostumado a receber sempre assim, ó, ora a Deus, Deus vai fazer, é a graça de Deus, é o poder de Deus. Veja o que Deus diz para Josué, seja forte e corajoso. Segunda-feira de manhã, 5:30 da manhã, 6 horas, o que você vai lembrar? Acorda, cara, levanta, enfrenta essa semana. É a palavra de Deus, porque ser forte e corajoso é confiar que Deus é fonte de força e orientação. Qual é o problema? É a preguiça? Seja forte e corajoso. É uma crise na família? Seja forte e corajoso. É o desânimo espiritual? Seja forte e corajoso. Essa é a palavra que Deus tem para nos dar. Ser forte e corajoso significa que nós vamos ter equilíbrio para enfrentar, equilíbrio emocional, mental, espiritual, para enfrentar as questões que estão na nossa frente. Isso Deus promete que nos trará. Ter controle sobre os medos e inseguranças. Porque sair da zona de conforto é arriscar-se ao desconhecido. Josué ficou ali 40 anos com Moisés, aprendendo dele. Mas agora é a vez dele dizer assim, marche, povo. É hora de caminhar, é hora de parar. Fiquem quietos e vejam
o livramento que Deus vai trazer para vocês. Josué observou tudo isso em Moisés, agora é a vez de Josué fazer isso. Então ele precisa se arriscar ao desconhecido. Será que eu sou capaz de fazer isso? É a minha vez. Meus irmãos, a gente que é pregador, e a gente cresce vendo os pregadores e admira os pregadores e aprende com eles. E vi aqueles pregadores, e eu cresci nesse ambiente de muito apelo. E aquela multidão vindo à frente, eu me lembro muito que alguns pregadores famosos na minha infância, Billy Graham, enchia estádios, 200 mil pessoas no Maracanã para ouvir Billy Graham, 1 milhão de pessoas ouvindo na Coreia, ou pregadores brasileiros como Nilson Fanini, ginásios cheios, campanhas de evangelização, e aqueles homens faziam apelo. E as pessoas vinham à frente, multidões vindo à frente. Conta-se numa igreja que foi formada só por pessoas que aceitaram o apelo desse pastor Nilson do Amaral Fanini. Aí chega a sua vez de ser pastor, de ser pregador, e a sua vez de fazer apelo. Será que as pessoas aceitarão o Evangelho de Cristo Jesus? Você tem que sair da zona de conforto. Eu ficava orando para que Deus usasse aquele homem. Agora é a sua vez de ser usado. Vá lá, seja forte e corajoso. Ser forte e corajoso é controlar os medos e as inseguranças para poder enfrentar o desconhecido. Confiar que Deus, que promete estar ao nosso lado, nunca vai nos abandonar e nem deixar de nos ajudar. Ser forte e corajoso é acreditar no Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Então, 2025, vai faltar alguma coisa para você? Vai ou não vai? Amém. Porque o Senhor é o seu pastor. Mesmo que você tiver que andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará com você. A sua vara e o seu cajado vai consolar você, vai acompanhar você. O Salmo 139 diz que não há lugar que a gente possa se afastar de Deus. Se eu fizer a minha cama no mais profundo lugar, no mais profundo abismo, ou se eu for como a águia para o lugar mais alto dos céus, ali o Senhor estará comigo. A sua mão vai me cercar, Ele vai me cercar pela frente, por trás, e vai colocar a sua mão sobre mim. Ser forte e corajoso significa isso, meus irmãos. É preciso, então, primeiro é ser forte e corajoso. Segundo é enfrentar o futuro. Por força das circunstâncias, Moisés morreu e Josué era o auxiliar imediato. Então, às vezes, não tem escolha. Sou eu mesmo. Eu já lhes contei que uma vez eu fui o orador oficial da Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo. Isso já faz uns 20 anos. E a diretoria da Ordem queria escolher um pregador. Eu já contei isso, creio que aqui. Todo ano são três pastores pregam na Assembleia da Ordem, em julho. 2 na quarta e 1 no sábado de manhã. Nós temos 2.500 em São Paulo. Então, você ser escolhido é um grande privilégio, não é? E naquele ano, a diretoria achou que alguém da diretoria devia pregar num dos cultos. E o presidente falou, mas eu já preguei, eu acho que não devo ser eu. Pastor Valdo Romão. O segundo era o Josias, pastor Josias já falecido, falou, eu também já preguei, já fui orador. Tá, então já foi. O terceiro era o pastor, me falhou o nome agora dele. Mas ele falou, também já foi. E eu sei que foi assim, sabe? Edivaldo falou, não, nunca fui, então é você. As circunstâncias me levaram àquilo. Você está na diretoria, todo mundo aqui já pregou, então vai ser você. E, meus irmãos, eu confesso que insegurança, que medo. Você olhar um auditório com 300 pastores, o seu professor de homilética estava lá. Os pastores que eu admirava, muito mais velhos e maduros que eu, estavam lá para me ouvir. E a gente precisa aprender, então, foram as circunstâncias que me levaram ali, mas era a hora de ser forte e corajoso. Era assumir a responsabilidade e pela minha própria consciência. Sabe do que eu falei naquele dia? Sobre os dilemas do pastor.
As pressões que vêm de dentro para fora e as pressões de fora para dentro sobre o pastor. Era o que meu coração vivia, era o que Deus colocou na minha consciência para fazer. Enfrente o futuro. Se chegou nas tuas mãos, pegue isso e faça. Seja forte e corajoso. Segundo, deixe o passado. Moisés morreu. Abandone o passado, no sentido de deixar o passado no passado. Meus irmãos, quem já tem direção hidráulica, pega um fusquinha com direção mecânica e vai dirigir aquilo. E depois você me diz assim, não, bom é aquela direção dura lá, difícil. Quem tem câmbio automático, não é? Volta para o câmbio manual e depois diz, não, bom era o passado, que o câmbio era daquele jeito. Não é? Deixa o passado no passado. Porque Moisés morreu. Ele não vai mais voltar. Moisés morreu e ninguém sabe, inclusive, onde ele foi sepultado. Vocês sabiam disso? Ninguém sabe onde ele foi sepultado. Isso foi bom. Sabe por quê? Porque senão o pessoal ia fazer romaria para o túmulo de Moisés. Assisti um filme que, numa fazenda, coisa de americano, né? Tem a fazenda lá, no pé de uma árvore, o homem sepultou o filho dele. Então, vira e mexe, ele tinha um banquinho do lado do túmulo, ele sentava lá para ficar falando com o filho. Se você estivesse aqui, que pena, essas coisas. E sabe, se aquele povo soubesse onde era o túmulo de Moisés, eles iam fazer a mesma coisa. Veja como Deus é sábio, né? Foi Deus que sepultou Moisés e ninguém sabe onde ele foi sepultado. Deixa o passado no passado. O passado é para a gente aprender com ele, ter como uma referência. Olhar no passado e falar assim, Moisés foi servo. Deus o chamou de servo. Deus tinha intimidade com Moisés para chamá-lo de servo, para fazer promessas a Moisés, para estar com Moisés o tempo todo e para trabalhar através de Moisés. A lei que meu servo Moisés escreveu, Deus ali abonou, avalizou tudo que Moisés havia escrito. Siga o que Moisés escreveu. Eu quero concluir, meus irmãos, então, dizendo o seguinte. Eu recebi uma mensagem maravilhosa na quarta-feira, dia 1º. Não é isso? Eu falei, 2025 vai ser maravilhoso. Uma mensagem que eu recebi de uma ovelha, uma pessoa que me mandou a seguinte mensagem. Prometo ser uma ovelha melhor. No primeiro dia do ano, o pastor recebe, essa pessoa manda essa mensagem. Prometo ser uma ovelha melhor. Pastor, alguém aqui já tomou bronca do pastor? Esses 4 anos. O pastor chegar assim na chincha, como se diz. Pois é. Deus falou com essa pessoa. A mente e o coração dessa pessoa está aberta para ouvir Deus falando. E ela entendeu compartilhar comigo isso. Pastor, eu prometo ser uma ovelha melhor em 2025. Meus irmãos, então, para a gente terminar, aceite a vontade de Deus. Deus chegou para Josué e disse assim, agora você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. A gente não percebe Josué fazendo como Moisés fez. Tenho dificuldade de falar, deve ser outra pessoa. Não. Então, meu irmão, aceite a vontade de Deus. Aquilo que Deus falar com o seu coração, aquilo que Deus colocar na tua frente. Não precisa mandar um anjo para falar com você, mas aquilo que Ele colocar no seu caminho. Aceite,
a vontade de Deus. Aceite a sua orientação, porque Deus falou para Moisés obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Tem orientação, tem onde buscar a fonte da vontade de Deus. Por isso você precisa conhecer as promessas de Deus. Porque o que Deus disse para Josué foi o seguinte: olha, como prometi a Moisés. Então você precisa entender o que foi que Deus prometeu a Moisés para entender o que Deus está prometendo para Josué. Porque como prometi a como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem a planta do vosso pé. E aí ele diz qual vai ser o caminho. Aprenda a cultivar a presença de Deus. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Teve momentos assim que Moisés foi levado ao limite. Vamos apedrejar Moisés e Arão. Teve tempo que foi assim. O pessoal queria tirar o couro de Moisés. E aí Deus vem e intervém. Deus é um Deus vivo. E é por isso que a gente precisa cultivar companhia com Deus. Porque Ele falou assim: eu não vou te deixar te abandonar. Você pode achar que está sozinho. Você pode ser infiel. Mas a promessa de Deus é que eu não vou te deixar nem te abandonar. Pratique a vontade de Deus. Deus diz a Josué: tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Praticar a vontade de Deus, mais do que conhecer, mais do que saber a respeito, é aplicá-la à sua vida. É colocar Deus na sua agenda. É fazer exatamente o que Deus tem mandado ser feito. Josué, ele é um tipo de Jesus. Ele é o capitão dos exércitos do povo de Deus, que conduz o povo a conquistar a terra que Deus prometeu, como descanso ao seu povo. Ele fez essa promessa a Abraão, fez essa promessa a Moisés e promete a Josué também, que levaria o seu povo a um descanso que estava condicionado à fé, à obediência e à perseverança do seu povo. Assim como Deus fala com Josué aqui: se você observar, se você não se desviar dessa lei nem para a direita nem para a esquerda, você vai ser bem sucedido, você vai ter sucesso em tudo que você fizer. E é assim que Josué leva esse povo para aprender exatamente isso, a ter fé, a ser perseverante, a ser obediente. E por isso que Josué é um tipo de Jesus. Ele prefigura o que Jesus vai fazer conosco. Porque através de Jesus também nos é prometido um descanso. Quando você encontra lá em Hebreus capítulo 11, você vai lembrar disso. A promessa que Deus faz através de Jesus é muito maior do que a promessa que foi feita através de Abraão, Moisés e Josué. Era um descanso físico, encontrar finalmente uma terra pela qual eles poderiam lutar, trabalhar, se desenvolver. A promessa através de Jesus é uma promessa muito maior, porque fala de um repouso celestial, eterno, que vai perdurar por toda a nossa existência. A promessa, ela é muito melhor em Cristo Jesus, mas a ameaça também é muito maior. Assim como aquele povo foi infiel e não entrou no descanso que Deus havia prometido, porque foi rebelde, murmurador contra Deus, assim também, aqueles que não perseveram, não mantêm sua fé, não têm obediência, a palavra de Deus diz que eles entrarão em juízo, condenação eterna e serão privados deste repouso celestial. Josué conduziu o povo à conquista da terra prometida. Um lugar de descanso, no sentido de cumprimento da promessa. Chegamos.
estamos aqui instalados. Deus nos trouxe aonde queria e agora cabe a nós desfrutarmos daquilo que Deus colocou diante de nós. Usar com sabedoria, com inteligência, viver as promessas de Deus com sabedoria e inteligência. Da mesma maneira, meus irmãos, Jesus é o nosso comandante que nos conduz a esse descanso. Lembra que Jesus falou aos seus discípulos: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É isso que Jesus está querendo trazer para nós. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine. Ou, em outras versões, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para vossas almas. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. 2025, nós temos um comandante como Josué a nos conduzir. Cabe a nós aceitarmos a sua vontade, aceitarmos a sua orientação, conhecermos as suas promessas, cultivarmos a comunhão com Ele e praticarmos a sua palavra. Ele não falha e vai nos conduzir, vai nos fazer entrar no descanso que Ele tem proposto para nós. 2025 não será pior que 2024. Ele será melhor, porque ele será a vontade de Deus para cada vida, para cada igreja, para cada rebanho reunido. Eu queria que você guardasse isso no seu coração e que você não se esquecesse disso, que Jesus é o seu comandante. Jesus é quem vai à frente para te conduzir e chegar e levar aquela terra que mana leite e mel. Essa terra que mana leite e mel é o centro da vontade de Deus para a tua vida. Ali você vai encontrar descanso. Ali você vai encontrar todo o suprimento que você precisa. Só preciso que você entenda isso. Seja forte e corajoso. Amém? Feche os teus olhos. Dedique a sua vida ao Senhor Jesus. Consagre o ano de 2025. Nesse momento, se você ainda não fez isso, diga: Senhor, eu quero andar no centro da tua vontade. Eu quero ser uma ovelha melhor, de mais comunhão contigo, de mais obediência à tua palavra, de mais comunhão contigo. Quero descansar em ti e na tua vontade para a minha vida. Dedique 2025, dedique o seu coração, dedique a sua família, dedique o seu trabalho, dedique os seus dons e talentos, dedique o seu serviço na igreja, dedique o seu futuro, os seus sonhos, os seus projetos, o seu trabalho, os seus estudos, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento. Dedique ao Senhor. Seja forte e corajoso para fazer isso.